Então, só para recordar o final da aula passada, a gente estava recordando como a amplitude de dipolos, né, é escrita em termos do traço, né? Na verdade, o valor esperado, né? O valor esperado não, a média sobre configurações de cores, né? Do traço de duas linhas de Wilson, né? Do quark em posição transversal X e do antiquark na posição transversal Y, né? Lembrando, a gente mostrou explicitamente na aula passada que as linhas de Wilson estão associadas à fase, né? Que o quark e o antiquark adquirem durante os múltiplos espalhamentos com o núcleo, né? A gente derivou isso explicitamente na aula passada. E as linhas de Wilson, se a gente está no gauge de cone de luz, A mais igual a zero, as linhas de Wilson dependem explicitamente da componente menos do campo de cor, né? De Grooms. Só para lembrar o finalzinho da aula passada. Antes de já entrar direto na obtenção da seção de choque de produção de hadrons, né, eu ainda queria discutir um pouquinho com vocês como é que a gente calcula, né, a distribuição de Bloom em termos de momento transversal, né, ou seja, o GD, né, como é que a gente calcula a distribuição de Blooms não integrada dentro do contexto do Color Glass, usando a notação da aula passada, né. A princípio, na fatorização colinear, né, as distribuições dos partons não têm dependência em momento transversal, porque, como o nome está dizendo, desses teoremas, né, de fatorização, os quarks e os gluons, né, eles são colineares com o hadron π, né? Então, eles não têm momento transverso inicial. Eles só vão adquirir algum momento transversal via espalhamento, né? De outro ponto de vista, se a gente está em pequeno x, né, a gente consegue mostrar que é importante a introdução da dependência em momento transversal e, obviamente, a gente vai ter que construir uma distribuição de Grooms que envolva o momento transversal intrínseco, né, ou primordial para os partons, né? Então, a gente está indo para fora do sistema de fatorização colinear e indo em sentido a um sistema onde a gente escreve as distribuições via fatorização KT, por exemplo, né? No Color Glass, tem uma receita bem clara de como obter a distribuição de Glooms em momento transversal, ou seja, a distribuição de Glooms não integrada, né? Como é que a gente obtém isso? Lembrando que tudo isso que eu estou comentando é só um resumo do que a gente viu na disciplina passada, onde a gente calculou explicitamente no Color Glass, especificamente a gente calculou no modelo MV, né, a distribuição de Bloom não integrada, tanto no limite diluído quanto no limite de campo forte, né? As duas expressões para a distribuição de Bloom não integrada foram obtidas no modelo MV nesses dois regimes naquela disciplina. Mas só para lembrar, o ponto de partida do cálculo da distribuição de Glooms como em função do momento transversal é o operador densidade de número de Glooms, né? Estou chamando aqui de NG, mas basicamente isso é mecânica quântica, né? O operador densidade numérico é o produto, então, do operador criação e aniquilação, aqui de Glooms com momento transversal K-perp, né? E momento longitudinal K+. Então, basicamente, o ponto de partida para o cálculo da distribuição de Glooms é o operador número, onde os operadores de criação e aniquilação estão na representação de momento, claro. Quando a gente for Ô, calcular a professor, distribuição de Glooms associada a essa densidade de número, né, obviamente a gente vai obter um tipo de distribuição de Gloom não integrada, que tem um nome muito específico, né, que é a distribuição de Glooms não integrada de Weizsäcker-Williams, né, é a Phi WW, né? Fala, Gabriel. é, eu só tenho uma dúvida, O Edson, professor. tá. Isso, ali tu falou de fatorização colinear. Uhum. Eu não. Por que o senhor falou de fatorização colinear? Por- o- Hum, a gente não vai. A gente vai. Oi? Vale? Não, eu só ia perguntar.
O senhor só estava explicando que existe essa possibilidade ou ou a gente vai assumir ela também Não, na para fazer? fatorização colinear, que é o usual que o pessoal usa, né, para cálculo de seção de choque, né, onde você usa as PDFs, as distribuições partônicas usuais, né. No formalismo de fatorização colinear, os partons, quarks e gluons, são colineares com os hadrons incidentes. Lembrando que os hadrons incidentes, eles não têm momento transversal, né? Eles só se movimentam sobre a direção z. Então, na Sim. fatorização colinear, os partons não têm momento transversal. Ah, tá, não, Só tranquilo. podem adquirir via espalhamento, Perfeito. né? É que eu acabei, eu olhei para as variáveis e daí eu acabei ficando confuso, tipo, por um momento, não, pera um pouquinho. A gente tem variáveis transversas, né? Claro. A gente está vendo variáveis transversas nas expressões, não teria como usar a fatorização colinear nesse caso, né? Não, não. Tanto que a Entendi o gente já source. está escrevendo o operador de densidade de número já na representação de momento, porque a gente quer saber qual é que é a distribuição de momento transversal desses Claro. gluons, né? Perfeito. Claro, Valeu, a senhor. distribuição de gluon não integrada entra dentro do contexto de outro tipo de fatorização, que é chamado fatorização em altas energias ou fatorização KT, onde os partons já têm, né, momento transversal inicial. Eles já têm um momento transversal inicial de partida, né? Ao contrário do que acontece na fatorização colinear, né? Entendi, professor. Valeu. Essa densidade de número que a gente vai utilizar para calcular a UGD de Weizsäcker-Williams, né? Está escrita, como eu disse para vocês, em termos dos operadores de criação e aniquilação no espaço de momento, né? Lembrando que a distribuição, a UGD, né, de Weizsäcker-Williams, é a distribuição que está conectada diretamente com a distribuição de Bloom integrada na fatorização colinear que a gente já conhece. Ou seja, quando a gente integra uma distribuição de Bloom integrada no momento transversal do Bloom, a gente necessariamente vai obter a distribuição usual no regime colinear, né? Certo? Então, a distribuição de Weizsäcker-Williams, né, como função de momento transversal, basicamente a derivada, né, na escala Q2, né, da distribuição de Bloom integrada, né, típica da fatorização colinear. Naquela disciplina, a gente mostrou em detalhes, né, como a gente, a partir do cálculo da média sobre cores, né, do operador densidade de número, né, a gente consegue mostrar explicitamente que a função de Bloom integrada de Weizsäcker-Williams, como função de x de Bjorken e de momento transversal, ela pode ser construída a partir da transformada de Fourier bidimensional ou transformada de Hankel, dito de outra maneira, né? Não da amplitude de dipolo na representação de coordenadas transversas, mas sim a amplitude de dipolo dividido por o quadrado do tamanho transverso do dipolo. Quando eu faço a transformada de Fourier desta quantidade aqui, que não é apenas a amplitude de dipolo, é a amplitude de dipolo dividido por r ao quadrado, a gente vai ter, a menos da normalização, né, a gente vai obter explicitamente a distribuição de Blooms não integrada de Weizsäcker-Williams, que é possível ser calculada no contexto do Color Glass Condensate. As outras quantidades que estão aqui são, a princípios, constantes, né, o acoplamento, que em ordem dominante não tem dependência na escala, é constante, né, e o tamanho transversal, né, do alvo, certo? Ou a normalização da seção de choque de dipolo, se a gente quiser falar assim, né? Basicamente é a área transversal do núcleo. Mas a função de Bloom de Weizsäcker-Williams basicamente é a transformada de Fourier a menos da normalização da amplitude de dipolo no espaço de distâncias transversas dividido por r quadrado. Uma outra distribuição de Bloom não integrada que é bastante utilizada, mas não tem conexão direta com a distribuição de Bloom colinear, né? É a distribuição de Glooms de dipolo, né? Distribuição de Glooms de dipolo, estou chamando de Φ dipole. Aqui eu estou colocando só a expressão, né? Naquela disciplina a gente
conectou, né, viu qual é que é a relação entre essas duas distribuições de Bloom não integrado. Mas no caso da distribuição de Bloom de dipolo, né, ao invés da transformada de Fourier da amplitude de dipolo sobre R2, aqui a gente obtém a distribuição de Bloom de dipolo diretamente a partir da transformada de Fourier inversa, né, da matriz S, né, da matriz de espalhamento S, né, que na verdade é 1 menos n, né, 1 menos n, diretamente em termos da matriz S. Né? Então, a gente faz a transformada de Fourier bidimensional da matriz S, transformada de Hankel da matriz S, onde a matriz S está escrita na representação de tamanho transversal, e, claro, a menos da normalização. Detalhe, aqui na distribuição de Bloom de dipolo, depois da transformada, claro, a gente tem as constantes, que é a área transversal do alvo, alfa S, né? Mas a gente tem um KT quadrado, né, aqui na frente, multiplicando a transformada de Fourier da matriz S. Só para lembrar, então, que as distribuições de Bloom de Weizsäcker-Williams, esta calculável via color glass, a partir daquela densidade de número, né, operador densidade de número, é diferente da distribuição de Blooms de dipolo. Eu só estou lembrando das distribuições de Bloom de dipolo, que a gente já vai ver agora na produção inclusiva de hadrons, que para rapidez central, por exemplo, a gente vai ter que usar a fatorização KT para descrever o processo e, necessariamente, quando a gente está utilizando fatorização KT, o input, né, no cálculo fenomenológico, na fatorização KT, são as distribuições de partons não integradas. Ô, professor, só uma dúvida. Tá conseguindo me ouvir? Sim, estou ouvindo bem. Essa distribuição de gluons dentro do dipolo é o dipolo convencional que a gente normalmente estuda, né, no formalismo de dipolos. Daí isso então... Dipolos de cor vindo de um fóton, por exemplo. Né? Tá. Então ali, bom, é interessante, eu não tinha visto essa equação ainda. E daí S eu posso igualar como 1 menos N também. Isso, 1 menos N. Tá, então tá. Lembra que a transformada, assim, do ponto de vista prático, né, numérico, a transformada de Fourier bidimensional que tu vai fazer é distinta, né, nos dois casos, né? Na Weizsäcker-Williams é amplitude de dipolo por R2 e isso traz uma complicação muito maior, né, para calcular a Weizsäcker-Williams. Por quê? Porque necessariamente devido a esse R ao quadrado que está aqui, né, necessariamente essa integração aqui, ou essa transformada, só é possível, só em casos raros, né, tu vai conseguir solução analítica. Na grande maioria dos casos, só tem solução numérica, né? Agora, mas tudo vai depender do modelo que a gente usar para ele também. Né, fazer a transformada diretamente na 1 menos a amplitude de dipolo. Entendi. Não tinha visto. Obrigado. Uhum. Sim, ficou mais claro também. Obrigado de novo. Então, toda vez que a gente está falando de distribuição de Bloom não integrada, tem que ser assim, opa, qual delas? Qual delas? Se tu está se relacionando essa distribuição de Bloom com a distribuição de Bloom, a PDF de Bloom colinear, a gente está falando da distribuição de Bloom não integrada de dipolo. Perdão, de Weizsäcker-Williams, né? Weizsäcker-Williams. Certo? Só falando da fenomenologia, elas são idênticas, né? Relativo a KT, né? Relativo a KT, elas são idênticas no comportamento em KT para grande KT, mas elas diferem bastante em pequeno KT. Elas têm um comportamento diferente em pequeno KT. Daqui dá para ver claramente que a distribuição de Bloom integrada de dipolo, ela vai a zero para KT tendendo a zero. Então, para pequeno KT, a função de Bloom integrada de dipolo vai a zero, enquanto se tu calculares numericamente, no caso a Weizsäcker-Williams, e tomar o limite de KT pequeno, você vai ver que ela vai ser finita, mas não zero, em KT tendendo a zero. Então elas têm só elas só são diferentes no limite de KT tendendo a zero. Certo? Então se tu está usando essas distribuições de Bloom não integrada para descrever processos onde o momento transversal das partículas é grande, tanto faz usar uma ou a outra.
Mas, se tu está analisando processos onde pequeno PT está na jogada, aí tem que tomar cuidado. A gente mostrou lá naquela disciplina que a distribuição de Bloom não integrada de Weizsäcker-Williams, que é calculável no Color Glass, por exemplo, no limite denso, né, do núcleo denso, né? A gente mostrou que para grande KT, né, para grande momento transversal, a distribuição de Weizsäcker-Williams decresce, né, é inversamente proporcional ao momento transversal. E, de outra maneira, quando a gente está em pequeno momento transverso, né, no contexto do Color Glass Condensate, a distribuição de Bloom de Weizsäcker-Williams, ela tem dependência logarítmica, né, na escala de saturação, claro, uma dependência em KT, basicamente é esse tipo aqui, né, K multiplicado por o logaritmo da razão da escala de saturação por o momento transversal, né. Em geral, esse QS sobre K é uma variável de scaling, né, escalamento geométrico, né. E para pequeno KT, basicamente, o comportamento é log de QS sobre K. No contexto do Color Glass, claro, né? No limite de campo intenso, né, que é o tal do regime denso, né, altas densidades partônicas, altas densidades de grooves. Esses comportamentos a gente consegue calcular, porque a gente... o GD, no final das contas, de Weizsäcker-Williams é a média sobre configurações de cores basicamente desse operador, né, desse operador de número, né, contagem de grooves, né, com um determinado momento transversal. E no caso do modelo MV, a gente consegue calcular explicitamente, analiticamente, a média sobre configurações de cores, porque é mais simples de calcular, e a gente mostra que os comportamentos assintóticos são justamente esses aqui, né? Estava comentando aqui que a escala de saturação está entrando aqui no regime de pequeno KT, né? Como é que a gente obtém a escala de saturação de maneira geral, independente de modelo, né, desde que eu tenha uma amplitude de dipolo que tenha o seu comportamento para grande R, né, já implícito. Ou seja, dado uma amplitude de dipolo, né, dado uma amplitude de dipolo calculada em um modelo que inclui saturação partônica, né, a gente obtém o valor da escala de saturação, né, igualando a amplitude de dipolo quando o tamanho do dipolo basicamente é proporcional ao inverso da escala de saturação, né? Isso é igual, né, quando R2 é 2 sobre Q7 ao quadrado, isso é igual a 1 menos ENA menos 1 meio, né? E, obviamente, quando tu faz esta conta aqui, né, ou seja, tu tomas a tua amplitude de dipolo e calculas R inversamente proporcional ao QSAT, o resultado dessa equação aqui é aquela equação transcendental. Então, a solução dessa equação transcendental vai te dar a escala de saturação em termos do X de Bjorken. Ou seja, tu consegue construir, então, a escala de saturação em termos do X de Bjorken resolvendo, né, por solução dessa equação transcendental. Bom, essa maneira de definir a escala de saturação via essa equação transcendental, ela não é única, né? O lado direito aqui, alguns autores utilizam expressões diferentes, né, em cada caso, mas o que está aqui no lado direito, basicamente, é se tomar a amplitude de dipolo do GBW, né, GBW, e colocar R ao quadrado igual a 2 sobre QSAT ao quadrado. E lembra, na expressão analítica do GBW, a amplitude de dipolo em termos de R é 1 menos exponencial de menos R ao quadrado, QSAT, né, ao quadrado, dividido por 4. Quando tu substitui o R ao quadrado por 2 sobre QSAT, o que tu obtens, basicamente, é essa expressão da direita aqui. Né? Mas, lembrando, não é maneira única de como definir a escala de saturação pela solução dessa equação transcendental. Porque, na maior parte do tempo, você soluciona numericamente a amplitude de dipolo. Por exemplo, quando você quer estar utilizando a solução da BK com correções Running, né, alfa S Running,
que é a RCBK, por exemplo, ela é solução numérica. Você tem uma função de n de Rx que é obtida numericamente, como solução numérica da equação BK com correções de mais próxima ordem, next leading order, né? Mas, se você tem a n de R, você consegue, via esta definição da escala de saturação, resolver a equação transcendental correspondente e obter como resultado da solução a escala de saturação em termos do X de Bjork. Professor, só queria tirar uma dúvida ali, só para deixar claro a diferença entre a equação de Vasak-Williams para a radiação de Corr e a densidade de gluons do dipolo. Porque tu comentou que para grande K ali, tanto faz usar uma ou outra. Mas para mim fiquei na dúvida, por exemplo, que através da equação do Vasak-Williams eu imagino um grande fluxo de radiação de Corr, né? E a do dipolo já penso numa coisa mais localizada. Isso ficou pensando que dependendo do tipo de interação que a gente vai ter, se vai ser lá o DIS ou ultraperiférica, eu teria que usar equações diferentes. Talvez usar uma em relação à outra, né, dependendo do processo. Ou elas são exatamente as mesmas, eu posso usar as mesmas equações para os mesmos Ambas processos. se referem aos gluons como momento transversal dentro do alvo, aqui é o alvo nuclear, ou um próton em alta energia, né? Só que a sistemática de obtenção dessas duas distribuições de gluon são distintas, né? Bem claramente, né? A distribuição de Weizsäcker-Williams, né? A Phi, nada mais é que a densidade de número de gluons por unidade de momento transversal, por unidade de rapidez. Elas têm uma definição, né? Phi-WW tem uma definição no Color Glass, né? É densidade do número de gluons por unidade de área transversal, né? Por unidade de rapidez. Certo? A distribuição WW tem um sentido físico claro, que é densidade de gluons por rapidez por área transversal. Certo? A distribuição de gluon e dipolo, ela aparece, né? Aparece no contexto do Color Glass. Vai aparecer já agora aqui. Vocês já vão ver que esse tipo de expressão, esse tipo de quantidade aparece, por exemplo, quando a gente calcula no Color Glass produção de partículas, né? Ah, tá, ok. Mas assim, para valer no Color Glass, aqui tem sentido físico a Weizsäcker-Williams, né? Densidade por número de cor e rapidez. Porque ela é calculada a partir do valor esperado, né, num determinado estado final ou inicial, né, desse operador número de gluons, né, no espaço de momento. Quando tu toma o valor esperado desse cara, tu está calculando o número de gluons com um momento transversal tal. Né? Certo. E é a partir dessa densidade de número que tu obtém a Phi-WW. É densidade de gluons mesmo, né? Explicitamente. Né? Claro, a parte matemática é quando tu toma o valor esperado, tu vai ter que aplicar esses operadores criação e aniquilação sobre os estados iniciais do gluon, como a gente mostrou na aula passada, como é que a gente descreve estado inicial de partículas, né, quarks e gluons no estado inicial, e claro, em algum momento vai aparecer aí dentro as linhas de Wilson, que tem que ser tomadas as médias sobre configuração de cor, né? Mas tu tem acesso às nossas aulas. Qualquer coisa. É isso que eu ia dizer, qualquer coisa eu vou dar uma revisada. Mais pro final, ou metade do curso, a gente calculou explicitamente a Phi-WW no Color Glass, no modelo MV, né, que a gente consegue calcular no analítico, né, até o finzinho. A gente parte da definição da UGD e vai indo, calculando o valor esperado desse cara. Obviamente, o que está lá, tu vai ver que a gente vai reescrever os operadores criação e aniquilação em termos do F-mini, né? Do tensor de campo de cor do gluon, né? Sim, o F-mini lembro. de cor para o gluon, certo? Eu vou dar uma revisadinha também de novo, acho que vai ser melhor. A gente tá, obrigado, professor. Em detalhe. Né? Desculpa interromper. Mas aqui tem sentido físico,
a WW. Até porque ela é que está conectada com a exibição de Bloom usual, né? Colinear. E aí a gente vai entrando então no contexto da disciplina, né? Que é, até agora era só revisão um pouquinho, né? Só para a gente lembrar as quantidades, etc. Calcular inicialmente a produção inclusiva de partículas. Na verdade, a gente já fez isso no final daquela disciplina anterior, mas vamos fazer de novo, né? Produção inclusiva de partículas, né? O ponto de partida é a produção de um quark, ou de um gluon no estado final, via múltiplo espalhamento com o alvo denso, né? Mas só para lembrar que a gente está interessado, no caso da produção de partículas, a gente está interessado no espectro de momento transversal, ou seja, no espectro das partículas produzidas, né? Distribuição em PT, né? Tanto PT baixo quanto PT pequeno, né? As partículas mais leves, né, tipo os pions, são produzidos, né, em grande abundância nos processos de interação forte, né? E basicamente o grosso deles são produzidos em momento transversal, com momento transversal pequeno, né? Ou seja, momentos transversais menores que o lambda QCD, a escala da lambda QCD, certo? Partons de PT baixo é o que domina as multiplicidades totais. Só uma fração dessa produção de partícula é relativa a partículas produzidas com um momento transversal grande ou relativamente grande, que são maiores que lambda QCD na escala, né? Ou seja, quando a gente está tentando tratar esses casos, onde a partícula é produzida com muito baixo PT, a gente não tem como usar a teoria de perturbação, né? Porque a gente não tem uma escaladura para a constante de acoplamento ser calculada, né? Então, basicamente, a física que está por trás, ou a fenomenologia que está por trás da descrição da produção de partículas em muito baixo PT, né? Abaixo de um GeV, por exemplo, é basicamente usando técnicas de QCD não perturbativa, né? Ou soft physics, né? Tipo fenomenologia de Reg, ou algo equivalente a isso, né? Mas, se a escala do problema é maior que o lambda QCD, aí a gente já consegue entrar num regime perturbativo, onde a gente consegue fazer, né, a constante de acoplamento forte é suficientemente pequena, que permite, né, uma expansão perturbativa dos observáveis, né? Isso é o que está por trás da fatorização colinear, né? A fatorização colinear, a escala de distância que está sendo provada é suficientemente curta, onde o alfa S, né, é pequenininho, justificando teoria de perturbação. Então, só para lembrar, no teorema de fatorização, nos teoremas, né, de fatorização colinear, como é que a gente descreve o espectro, né, de uma produção de partícula, desde que o momento transversal, claro, seja maior que um GeV, maior que lambda QCD, né? Na fatorização colinear, esse processo aqui, ó, que é hadron 1 interagindo com o hadron 2, produzindo um hadron no estado final, mais um sistema hadrônico X, na fatorização colinear, o espectro, né, a de sigma dt quadrado, ou d2pt, né, é obtida a partir da convolução. Isso tem a ver com a sequência temporal dos processos que estão sendo que ocorrem, né, no tempo, né, a evolução temporal dos processos que ocorrem desde o estado inicial até o estado final. Basicamente, você tem a convolução, inicialmente, das distribuições partônicas colineares dos partons dentro desses hadrons, né? Partons no hadron 1, partons no hadron 2. Os partons aqui podem ser quarks ou gluons, né? Claro, esses partons portam uma fração de momento longitudinal dos seus hadrons pais, que são denotados na fatorização colinear como x1 e x2, né? Ou seja, a fração de momento longitudinal de um parton dentro do hadron 1, a fração de momento longitudinal dentro de um parton, de um hadron, de um parton que porta a fração de momento longitudinal x2, e a escala de prova, né, a escala perturbativa do problema é Q quadrado. Claro, Q quadrado não tem nada a ver com a virtualidade do fóton, o Q quadrado aqui é a escaladura do problema, né? Bom, dados as densidades de partons no estado inicial, esses partons vão se espalhar, né? Vai ter o processo de espalhamento. Então, a gente vai convoluir essas PDFs com a seção de choque de subprocesso, né? Que são calculáveis via os diagramas de Feynman. Quando a gente fala diagrama de Feynman no processo, implicitamente a gente está falando de
teoria de perturbação, né? Então, a gente pode calcular na QCD ou na QED, né, os processos de espalhamento dos partons advindos desses hadrons, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um parton A vindo do hadron 1, espalhando com um parton B no hadron 2, produzindo um outro parton, aqui não é Charme, aqui é qualquer outro parton, pode ser quarks, gluons, né? Mais o sistema hadrônico X qualquer, né? Então aqui eu estou produzindo um parton de sabor específico, que é sabor C. Obviamente, quarks não existem sozinhos na natureza, né? A gente só vê hadrons com singletos de cor, né? Cor branca, né? No sistema de fatorização colinear, o processo final ainda é a hadronização desse parton criado no processo de interação parton-parton. Ele é hadronizado e o processo de hadronização na fatorização colinear é descrita pela chamada função de fragmentação, né? A função de fragmentação dá a probabilidade, então, desse parton que foi produzido no processo duro, ele hadronizar um determinado hadron, né? Obviamente, a função de fragmentação depende de dois parâmetros, né, de duas entradas. Uma delas, claro, é a escaladura do problema, né? E outra, que é a variável z, é a fração, né, do momento longitudinal do parton pi, né, que é o c aqui, né, que esse hadron vai portar. Então, o hadron vai ter um momento longitudinal, perdão, o parton vai ter um momento longitudinal e o hadron, após a hadronização desse parton, vai portar uma fração z do momento longitudinal deste parton incidente. Então, eu tenho um parton incidente, né, produzido aqui, e depois hadronizado, descrito pela função de fragmentação. Eu não sei quantos vocês sabem sobre funções de fragmentação, então eu vou fazer um resuminho das principais propriedades das funções de fragmentação, né? As funções de fragmentação, obviamente, elas são quantidades de origem não perturbativa, né? Como as PDFs, né? As PDFs não são deriváveis em teoria de perturbação, na QCD, elas são inputs não perturbativos. As funções de fragmentação também são quantidades não perturbativas. Como nas PDFs, o máximo que a gente pode fazer do ponto de vista de evolução dessas funções de fragmentação é analisar a dependência na escala dura do problema, né? Da mesma maneira que as PDFs colineares, né, são evoluídas por distribuição Deglap, né, na fatorização colinear, as funções de fragmentação também têm evolução na escala via equações Deglap, certo? Obviamente que vocês já se dão por conta que você tem que fazer o mesmo processo que é feito para as PDFs, né? Então, se você quer obter uma PDF numa determinada escala dura, você vai ter que necessariamente construir condições iniciais para a equação Deglap, né? E fazer a evolução, ou seja, obter analiticamente a solução da evolução Deglap para essas condições iniciais. O mesmo processo vai acontecer aqui para as funções de fragmentação, né? Você vai ter que designar quanto é que a função de fragmentação, como função de z, e numa escala perturbativa inicial, que é o Q0, né? 0 ao quadrado, e usar essa condição inicial para resolver numericamente a evolução Deglap, certo? E claro, isso vai ter que ser os parâmetros que você vai utilizar nessa parametrização de estado inicial, né, de virtualidade inicial ou de escala inicial, ela vai ter que ser, os parâmetros vão ter que ser ajustados aos dados experimentais, né? No caso das funções de fragmentação, o grosso dos dados experimentais que são utilizados para determinar os parâmetros, né, das funções de fragmentação são a produção de hadrons em espalhamentos E mais E menos, tá? Que são dados muito antigos, né? O último experimento E mais E menos collider que existiu foi o LEP, né? Isso foi nos anos 90, certo? Claro que ainda você pode usar dados de aceleradores usuais,
mas a maior parte dos vínculos para as funções de fragmentação são ajustados aos dados experimentais de produção de hadrons em espalhamento em mais e menos, né? Certo? Da mesma forma que as PDFs, as funções de fragmentação obedecem, claro, normalização, né? Normalização a 1, porque elas, como eu comentei, as D são a probabilidade, né, de produzir um hadron H que carrega uma fração Z do momento do parton K, né, de sabor K, numa determinada escala de prova, né? A gente já entende como, igual como é feito nas PDFs, né? Aqui não é soma em H, aqui é soma em K, tá? Se a gente integrar sobre toda a fração de momento Z, a de Z vezes a função de fragmentação, lembrando que ela tem a interpretação probabilística, né? Essa integração de Z sobre todos os valores de Z possível da fração de momento longitudinal, essa soma, né, tem que dar 1, né? Probabilidade total 1, né? Ou seja, se eu tenho vários partons de sabor K, né, que se hadronizam no mesmo hadron H no estado final, se eu somar as frações de momento portadas, né, por esse hadron vindo da hadronização de diferentes partons K, essa soma de momentos tem que dar, momentos longitudinais, né, tem que dar o total, né, do hadron medido no estado final, né, certo? A evolução DGLAP das funções de fragmentação a equação de evolução é a mesma, né? É DGLAP, né? A gente tem a função de fragmentação calculada em x e na escala do problema. Do lado esquerdo a gente tem a evolução na escala, né? Ou seja, uma derivada parcial no logaritmo da escaladura, né? E no lado direito a gente tem uma integral, né? Tem uma integral onde a gente tem a função de fragmentação pesada pelas funções de desdobramento, né? Como é para as PDFs, né? E, obviamente, a gente tem que resolver numericamente essa equação íntegro-diferencial DGLAP para as distribuições, para as funções de fragmentação, né? Os valores, né, as funções de desdobramento são exatamente as mesmas, né, que a gente utiliza na equação DGLAP para partons, né? Ou seja, em leading order, as funções de fragmentação, PQG, PQQ, PGG, etc., são as mesmas em leading order que as funções de fragmentação para as PDFs, né? na evolução da GLAP. Como eu comentei com vocês, igual como é nas PDFs, né? A gente tem que começar como input, né? Como condição inicial para a evolução da GLAP das funções de fragmentação, a gente vai ter que parametrizar, né, a função de fragmentação numa escala inicial de evolução. Estou chamando aqui de μ0 quadrado, ou Q0 quadrado. Da mesma forma que a gente parametriza as PDFs na escala inicial antes de fazer a evolução da GLAP, né? Basicamente, a gente vai modelar qual é que é a dependência em Z, ou fração de momento longitudinal, né? Do hadron portando essa fração de momento longitudinal do quark que lhe deu origem via processo de fragmentação. A maneira, em geral, né, típica que a condição inicial para a função de fragmentação é modelada é da mesma forma que é modelado, né, as PDFs, né, genericamente. Né? Você tem dependências lei de potência, né, em X ou em Z. Você tem threshold, né? Você tem que ter a função de fragmentação indo a 0 quando a fração de momento tende a 1, né? Certo? Ou seja, fatores do tipo 1 menos x em um determinado parâmetro de potência. E, claro, outras funções, né, bem comportadas em x ou em z aqui. Basicamente, é muito parecido como é feito para a modelagem das parametrizações da condição inicial para as PDFs, né? Da mesma forma que tem vários grupos que fazem esses ajustes globais para as PDFs, existem grupos, né, ou pessoas, pesquisadores, né, que também fazem esse tipo de procedimento, né? Ou seja, coletam um certo número de conjunto de dados experimentais e fitam, né, fazem fits globais das funções de fragmentação ajustadas via evolução da GLAP
em leading order ou next leading order, né, com os dados experimentais, né, fitando então esses parâmetros que aparecem na condição inicial, normalização e os outros parâmetros, né. Só para vocês verem alguma vez na vida, né, os grupos que naturalmente há muitos anos, né, disponibilizam fits, né, ajustes para as funções de fragmentação hadrônica, né? Então, são os modelos DSS ou o grupo DSS. O que é o DSS? É o De Florian, Sassou, Strassman, KKP, muito famoso KKP, que é o Niel, Kramer, Niel, Potter, ou FFS, que é o De Florian, né? Sassou e Stratman e assim por diante. Essas três que eu estou mostrando aqui, a DSS, KKP e FFSS, em geral se focam na determinação dos ajustes globais das funções de fragmentação para hadrons leves. Então, essas DSS, KKP e FFS, elas parametrizam distribuições de fragmentação, funções de fragmentação para pions, nêutrons, pions carregados, kaons, que são mesons leves, né? Ou hadrons leves no estado final. Mas existe todo um procedimento, né, de determinar funções de fragmentação para quando a gente está analisando hadrons mais pesados, ou seja, determinação da função de fragmentação para mesons charmosos, ou baryons ou mesons charmosos, ou baryons ou mesons com beauty, né? com sabor beauty ou beleza, né? Certo? Então tem uma série de grupos mais restrito que ajustam funções de fragmentação explicitamente para hadrons pesados, né? Principalmente os hadrons com sabor de charme e sabor de bottom, né? Ou seja, produção de mesons D, produção de mesons B e assim por diante, né? Funções de fragmentação para hadrons pesados. Né? Isso vale tanto na fatorização colinear como aqui no Color Glass ou na fatorização KT, né? Mas principalmente aqui no Color Glass e também na fatorização colinear, né? A fração de momento longitudinal portada pelos partons, né? Que vão participar do processo duro, que vai dar origem a um parto no estado final que vai se hadronizar, são determinados a partir da cinemática do processo, né? Então, como a gente no estado final vai medir as propriedades de um determinado hadron, né? E as propriedades que a gente vai medir, claro, experimentalmente, é a rapidez, ou a pseudo-rapidez desse hadron produzido e o seu momento transversal. Usando cinemática do processo, a gente consegue escrever as frações de momento longitudinal dos partons incidentes, que vão dar início ao processo duro, né? Escrito em termos, essas frações de momento, x1 e x2, escritas em termos da rapidez do hadron produzido e do momento transversal desse hadron produzido, certo? Basicamente, x1 é o momento do hadron produzido sobre z, dividido pela energia de centro de massa da colisão hadron-hadron, né? Que produz o hadron no estado final, exponencial da rapidez do hadron produzido, certo? Isso a fração de momento longitudinal do parton incidente no próton ou no hadron projétil, né? Então, no projétil, a dependência com a rapidez é E na Y, né? Do contrário, a fração de momento longitudinal do parton no alvo, né? Tem dependência na rapidez na forma E na menos Y do hadron, né? E claro, aqui na frente a mesma coisa, momento do hadron produzido, dividido por Z, dividido pela energia de centro de massa da colisão. O que está por trás aqui dessa escrita, dessa maneira da cinemática? A gente está assumindo que a rapidez do hadron produzido no estado final é exatamente a rapidez do parton que hadronizou naquele hadron. Ou seja, basicamente a gente assume que a rapidez do parton produzido no estado final
que vai se hadronizar no hadron H, ou seja, o hadron vai ter a mesma rapidez do parton que deu a origem a ele via processo de fragmentação, certo? E PT sobre Z, PT do hadron sobre Z, basicamente é o momento transversal do parton que deu origem àquele hadron. Por quê? Se você fizer a razão do momento do hadron por o momento do parton, né? Isso é exatamente a fração de momento longitudinal Z, né? Ou seja, P do hadron por P do parton, que dá origem a ele, é Z, certo? Então, vocês conseguem entender que a razão P do hadron sobre Z nada mais é que o momento do parton, tá? Então, o que a gente está mostrando aqui é que fração de momento longitudinal dos partons que vão participar do processo, né? Eles vêm do hadron projétil e do hadron alvo. Basicamente, eles são escritos, né, na cinemática em termos do momento transversal do parton produzido e da rapidez do parton, certo? Rapidez do parton produzido. Claro, a gente reescreve isso em termos das variáveis hadrônicas, assumindo que a rapidez do hadron é a mesma rapidez do parton que deu origem a ele, e aqui o momento do parton é escrito em termos do momento do hadron, com a ajuda da fração de momento longitudinal Z. Só ver uma coisa antes ali. Quando tu falou da escala mi ao quadrado, isso é igual à escala mi zero, né? Na função de fragmentação, isso. Aqui não ficou claro, assim, para mim, o que seria esse mi zero? Seria a escala da QCD? O que seria esse valor? Como é que a gente poderia definir, escolher esse valor específico de condição inicial? Mi zero é a escala inicial em que você vai começar a fazer a evolução DEGLAP. Tá. E isso... Em geral, quase sempre. Vinícius. Tá. Porque lembra que a evolução DEGLAP vai te dar correções logarítmicas, né? Essas correções logarítmicas são na forma de log de Q quadrado, ou de Mi quadrado, que é a escala, dividido por lambda QCD ao quadrado. Então, em geral, a escala inicial escolhida, isso é livre, tá? A escala inicial escolhida, ela deve ser muito maior ou maior que o lambda QCD. Então, em geral, o pessoal utiliza como a escala inicial de evolução da DEGLAP. Isso vale também para as PDFs, né? Com escalas maiores ou da ordem de 1 GeV. Tanto que a gente utiliza em vários modelos, tem o Q ao quadrado zero, né? Que seria a escala de saturação inicial como um valor de 1 GeV também, né? Não, a gente está falando de escala de saturação. Aqui é a escala dura do problema mesmo. Tá. Não é o QS0 do modelo MV. É a escala dura que é a condição inicial para a evolução DEGLAP. Da evolução, tá. Evolução DEGLAP. Entendi. E aí tem que, claro, usar algo que é maior que o lambda QCD. Em geral, pessoal, o menor valor de Mi0 que é utilizado é 1. Né? Seguramente a maior parte usa entre 1,5 e 2 GeV quadrado como escala inicial de partida. Né? Tá, essa era a minha dúvida. Eu queria também saber se era muito sensível as condições essa condição inicial, mas para mim ficou bem mais claro agora também, o que tu comentou. Obrigado. Seguimos aqui, né? Cinemática, ok. Tá. Obviamente, como na produção de hadrons, né? Lembrando aqui que X vão ser dependentes da rapidez do hadron medido no estado final, né? A produção inclusiva, né? Então é o hadron mais tudo, né? O detector tá setado para identificar apenas um tipo de partícula que está produzido na mistureba, né? Certo? Bom, referente à rapidez do hadron, a gente pode separar aqui a questão da rapidez em dois grandes regimes, né? Um deles é a questão da rapidez central, né? Ou mid-rapidity, né? Que é a região de rapidez nula, né? E são hadrons produzidos, então,
a 90 graus relativo ao eixo de incidência do projétil e do alvo, né? Lembrando a relação entre y, na verdade, pseudo-rapidez, né? Pseudo-rapidez nula corresponde a ângulo polar 90 graus, né? A gente está aqui assumindo que a rapidez é aproximadamente igual à pseudo-rapidez, então rapidez nula é uma região do detector onde você tem partículas produzidas perpendicularmente ao eixo de incidência do alvo e do projétil, né? No caso da rapidez central, aqui da cinemática, né, nós vemos que no caso da rapidez central, as frações de momento longitudinal dos partons que vão dar origem, então, ao processo duro, né, são idênticos. Então, na rapidez central, a gente tem frações de momentos simétricas, né, para os átomos. Em geral, para altas energias, são simétricas e esses x são suficientemente pequenos, né, muito menores que 10 a menos 2, por exemplo. E uma outra região bem interessante é a região de rapidez 4, né, a região de rapidez grande, por exemplo, 2, 3, 4, rapidez grande, ou módulo de rapidez muito grande, dá para ver claramente, devido à mudança de sinal aqui na definição da fração de momento longitudinal em termos da rapidez, a gente vê quando a gente está com rapidez forward, né, as frações de momento longitudinal dos partons que vão participar do processo duro, né, eles são bastante assimétricos, né? Então, para rapidez for, basicamente a gente vai ter um parton com grande x, dá para ver aqui claramente, né? Que em geral é a fração de momento longitudinal do parton que está advindo do projétil, né? E você vai ter um outro parton que está vindo do alvo com uma fração de momento longitudinal muito pequenininha. Então tem uma simetria no caso da rapidez frontal, uma assimetria das frações de momento dos partons que vão participar. Um está em large x e o outro vai estar em small x, né? Nesses casos de rapidez frontal. É só para lembrar os dois regimes que a gente pode ter em rapidez. Rapidez central, frações de momento simétricas, né? E rapidez frontal, frações de momento assimétricas, né? Bom, aqui a gente vai começar, então, a como calcular a produção de partículas, produção inclusiva de partículas, no formalismo do color glass, tá? Especificamente no color glass, certo? Basicamente, a seção de choque vai ser calculável em dois regimes, eu vou ver um deles só hoje, né? Dois regimes cinemáticos. Um deles é quando a gente tem um espalhamento de um projétil de luto, né? E um alvo denso. Essa terminologia é típica de color glass, né? A gente vai ter um projétil com distribuição de Bloom diluída, né? Não densa, e um alvo denso, né? Isso, claro, alto número de ocupação, né? Dos Glooms no meu alvo, certo? Obviamente, esse tipo de processo de espalhamento de um projétil de luto com alvo denso é completamente calculável dentro do contexto do color glass, porque o color glass é capaz de modelar, então, espalhamento de partons, né, ultra-relativísticos com o alvo, que está sendo descrito por um campo clássico, né, e a maneira de calcular a gente conhece, né. Bom, no color glass, a descrição desse tipo de processo, que é projétil de luto espalhando com alvo denso, produzindo um hadro no estado final, é o famoso, o chamado formalismo híbrido, tá? Esse tipo de processo no color glass, ele vai dominar, ele ocorre, né, quando a gente tem rapidez frontal, né? Por quê? A gente necessariamente tem que ter no projétil X grande e no alvo X de Bjorken muito pequeno. Tá? Então, isso necessariamente ocorre na produção frontal de hadrons. Né? Na produção frontal de hadrons, onde o projétil de luto e alvo denso, a gente pode utilizar o formalismo via color glass, que é o denominado formalismo híbrido. Por que ele é chamado de formalismo híbrido? Porque a descrição do alvo vai ser descrita pelo color glass e a descrição do projétil vai ser via fatorização colinear usual,
onde a gente vai descrever o parton projétil via uma distribuição partônica usual, né? Partons colineares usual. Então, está usando dois formalismos ao mesmo tempo, color glass mais para a parte de luta, do projétil de luto, a PDF do parton na fatorização colinear usual. Se a gente vai para a rapidez central, que é o outro regime que a gente tem, né, em altas energias, os X, né, ambos os X vão, se forem altas energias, se forem altas energias, a região de rapidez central, ambos os X, né, ambas as frações de momento longitudinal, ambas vão ser muito pequenas. Ou seja, nesse sentido, dentro da terminologia do color glass, né, tanto o alvo quanto o projétil vão estar densos. Então, em rapidez central, em altas energias, a gente tem um sistema denso-denso. Tá? Bom, a maneira de calcular ou de predizer como é que é a produção de hadrons nesse contexto de dois sistemas densos, né, alvo e projétil denso, vai ser descrito a partir do formalismo de fatorização KT, que é diferente do formalismo híbrido. Aqui na fatorização KT, o input, né, no cálculo ou na obtenção da seção de choque, são as funções de Bloom não integradas. Né? Enquanto que no formalismo híbrido, o input basicamente é a amplitude de dipolo em termos da tamanho transversal do dipolo ou a transformada de Fourier disso equivalente. Certo? Basicamente, a UGD dipole, né? É o GD dipole. Eu vou começar hoje, nessa primeira aula, atacando só o formalismo híbrido, né? Projétil de luto alvo denso via color glass, né? Então, aqui no formalismo híbrido, o que a gente tem basicamente é esse tipo de processo, né? A questão de hadronização a gente já sabe como funciona, né? É só a convolução com a função de fragmentação. Então, no formalismo híbrido, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem um quark incidente com momento P, que está vindo de um hadron de luto, né? Então, o pai dele aqui, né? O pai dele, por exemplo, é um próton de luto, né? De luto. Esse parton do projétil de luto ele é ultrarrelativístico em altas energias, né? Ele vai espalhar multiplamente com o alvo denso, isso é color glass, né? Produzindo um parton no estado final que tem momento K, tá? Essas trocas de grooms aqui é só para dizer que a gente está multiplamente interagindo com o campo de cor, né, do alvo, que pode ser descrito pelo color glass, né? Só para lembrar da questão dos momentos, né, o trimomento, né? O trimomento do parton incidente, o trimomento do parton espalhado, né? Tem componente mais, que isso é o momento longitudinal, né? E tem as suas componentes de momento transversal. Então, P+, P-perp e K+, K-perp são momento longitudinal e momento transversal do parton incidente, do parton... Eu estou falando quarks aqui, mas na verdade a gente pode também ter glooms, né? O gloom pode interagir multiplamente com o alvo, além dos quarks, né? Bom, agora eu vou matematizar esse processo, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descrever qual é que é o estado do quark incidente. Na aula passada a gente já estudou essa notação, né? A normalização, o fator de normalização, e o estado de quark com momento P, né? Cor I, spin alfa, né? Lembrando que o estado de quark na representação de momento pode ser escrito em termos do estado de quark na representação de coordenadas transversais via uma transformada de Fourier bidimensional. Ou seja, a gente pode escrever o estado do quark no espaço de momento em termos do estado do quark na representação de coordenada transversal do quark, que é a coordenada x transversa do quark, né? Aí isso é obtido via transformada de Fourier na representação de momento para representação de posição. A gente mostrou já na aula passada, né, quando esse quark então se propaga, ou seja, interage com o alvo, o efeito líquido no estado final após as múltiplas interações é
esse quark adquirir uma fase, e essa fase é descrita pela linha de Wilson, né? Pela linha de Wilson. E aqui, claro, não tem um dipolo, tá? Eu tenho apenas um parton que interage multiplamente, um quark que interage multiplamente com o alvo. Então, quando eu for escrever o estado final do quark, né? Bom, basicamente a gente mostra, né, que eu posso escrever, então, em termos do estado do parton no estado inicial, mais, né, multiplicado pela fase que ele adquire devido ao múltiplo espalhamento. A fase, como a gente mostrou, né, é a linha de Wilson, né? Lembrando que implicitamente a linha de Wilson depende da componente a menos do campo de Bloom, né? Então a informação do campo de Bloom está aqui na linha de Wilson. Né? Mas basicamente é isso daqui, né? O estado final do parton, do quark, é escrito em termos da linha de Wilson, a fase que ele adquire, e o estado original, né? O estado original. Tá? Lembrando que aqui a linha de Wilson tem dois índices de cor, né? Lembrando que I é a cor inicial, incidente, do parto incidente, J é a cor do quark no estado final, né? Lembrando que aqui o spin e a cor do Parton está aqui explicitamente escrito no cat, né? No cat representando o estado do quark no estado final. Sabido os estados iniciais e finais, a gente agora vai calcular a seção de choque. Tá? Como é que eu calculo seção de choque aqui no contexto do Color Glass? Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que calcular é o número de glooms no estado final. Tá? Como é que a gente calcula o número de... Perdão. A gente vai ter que calcular, então, o número de quarks no estado final. Lembrando que aqui no nosso contexto, né, esse quark no estado final vai hadronizar no hadron que é medido lá no detector. Então, o primeiro passo para calcular a seção de choque de produção, o espectro, né, é calcular o número de quarks no estado final. Tá? Como é que a gente calcula o número de quarks no estado final? De novo, a gente vai calcular o valor esperado no estado final do operador densidade de número, né, de quarks, certo? Claro, não é qualquer quark, é um quark com momento transversal, ou momento, né, K no estado final. Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente o operador número de um quark no estado final com o momento K. Bom, a gente vai escrever o operador densidade de número via operadores de criação e aniquilação de quarks, né? Então, aqui eu tenho BJ... Aqui o Dagger, né? O B-Dagger J beta de K é o operador de criação de um quark no estado final com momento K, cor J e spin beta. E, claro, o BJB de K é o operador de aniquilação de quark com esse momento, com essa cor e com esse spin. Certo? O próximo passo é o cálculo do número de quarks no estado final. Como eu comentei com vocês, mecânica quântica, né? É calcular o valor esperado do número de quarks no estado final. Ou seja, a gente vai ter que calcular esse valor esperado, né? Pega o operador número de quarks no estado final, ensanduícha com o estado de quark no estado final, que é escrito em termos das linhas de Wilson e, no final das contas, em termos do estado do vácuo, né? E vamos lá. Aqui, então, o cat, né? Que a gente está colocando do lado direito aqui. Né? Envolve o estado do quark com posição transversal X, a linha de Wilson nessa posição transversal, a transformada de Fourier de X para P, transversos, né? Normalizações, etc. Você consegue ver aqui a integração em x transverso, 2q ao quadrado, a exponencial aí na IPx transverso. E a linha de Wilson, tá aqui, VJ de x perp, e o estado final, né? O estado P mais x. Tá aí.
E, claro, o operador densidade de número, né? O operador densidade de número, em que a gente vai ensanduichar os estados de Quark no estado final, é o B-Dagger-B, né? Lembrando que esses operadores criação e aniquilação estão no espaço de momento, né? Eles produzem ou aniquilam quarks com momento K, com momento transversal. Bom, toda outra tralha Dagger aqui vocês já sabem de onde é que vem, né? É tomar o Bra correspondente a esse catch out, né? A gente tem que calcular o Bra out. Para calcular o Bra out, obviamente, a gente vai ter que tomar o conjugado hermitiano do lado direito, né? Então, claramente vai aparecer V-Dagger, né? O conjugado hermitiano da linha de Wilson, né? E, claro, o Bra correspondente a esse estado de Quark aqui, né? E, claro, uma nova variável de integração, a transformada de Fourier, vai ter outro nome quando a gente toma o Dagger. A gente está usando o variável linha, né? X' aqui, para reescrever o estado out, só para não usar mesmo X transverso. Bom, aqui eu já coloquei, né? Obviamente, quando eu faço isso, vai aparecer, né? Quando a gente vai ensanduicha o operador número, vai aparecer esse produto, né? V-Dagger V, claro, ou V-Dagger, né? Já estou aqui fazendo a média sobre configurações de cor, que tem que ser feita ainda, né? Mas, contalhado. Professor, Sim. o alfa não pode ser diferente no estado final? No caso, a gente botou as cores, podem ser diferentes, né? J' e Lembrando, J. no estado final, eu comecei no estado inicial com I alfa, e no estado final, eu vou manter o spin, né? No estado final, J alfa. O que eu estou permitindo aqui no estado final ser diferente? A cor, né? Tá, então é uma seleção específica que está fazendo, porque Isso. ela poderia ser um beta ali, poderia ser outro valor de spin também. Mas, Mas mas a princípio, eu já vou adiante, a gente vai sim assumir, por exemplo, no estado final, beta. Né? Depois, claro, a gente vai ver que vai aparecer uma delta de Dirac de beta e alfa. Mas a princípio, eu ok. começo com o estado alfa e vou para um estado beta. Tá? A gente já vai ver por quê. Tá, obrigado. Seguindo a conta, tá? Mas a princípio isso aqui é explícito, né? O número de quartos do estado final é o valor esperado do operador número, e o operador número é escrito em termos dos operadores de criação e de aniquilação no espaço de momento. Veja bem, Gabriel. Aqui quando eu escrevi o operador número, os operadores de criação e aniquilação, né? Eles criam quarks, por exemplo, com cor L, spin beta. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. São outros rótulos para cor e para o spin. Certo? Obviamente, aqui Certo, mas é o que o eu, Bra o e que o eu tinha uma Cat, né? dúvida. O Bra e o Cat é mantendo a minha anotação que está aqui, né? É que, na verdade, esse estado final, ele poderia ser uma outra letra, poderia ser um delta, né? Poderia ser outro spin, mas o que vai fazer ele ser um estado beta vai ser os operadores de Não criação, né? tem tanta essa Aniquilação. liberdade. Não tem tanta essa liberdade. Lembrando que tu está espalhando um fermion, né? Lembra, a helicidade tem que ser conservada, né? A helicidade tem que ser conservada. Certo, certo. Eu queria ter certeza Então, disso por mesmo, na verdade. exemplo, tu não pode ter spin flip. Por conservação de helicidade, não pode ter spin flip desse quark. Por exemplo, se ele tem helicidade mais, ou seja, spin up, incidente, no estado final ele tem que ser spin up ou helicidade mais também, por conservação da helicidade. Isso. Não, isso aí. É isso que eu queria ter certeza. Tá, Isso. é isso. Base, Legal, porque a legal. gente está tratando de fermion, né? Fermion espalhado. Esse fermion espalhado tem que conservar a helicidade, né? Certo? Perfeito, perfeito. Então, no estado final, claro, eu não posso ter spin flip. Então, por isso que eu mantenho um alfa aqui no estado final também. Ó. Claro, eu deixo livre a cor, né? Cor eu deixei livre, I e J. Como a gente discutiu na aula passada, né?
Eu posso ter uma troca singleto de cor, mas eu também posso ter uma troca octeto, né, de cor. Certo? Certo. Obrigado. Mas aqui os meus operadores de criação e aniquilação estão permitindo criar quarks com cores L e spin beta, né? Claro, imposta a condição de conservação de helicidade, né? Certo? Bom, aí eu vou fazer o matematiquês. O que é o matematiquês? Para calcular esse valor esperado aqui, eu vou ter que aplicar esses operadores criação e aniquilação nos estados de quark na apresentação de coordenada transversal, né? Então aqui eu estou fazendo o detalhe, né? Como é que eu aplico o operador aniquilação no espaço de momento sobre esse estado de quark? Tá aqui. Beleza? Como é que eu faço isso? Bom, eu vou não operar esse cara. Lembra, tem um problema aqui, né? O meu operador de aniquilação, né? Ele está na representação de momento. Só que o estado em que ele vai ser operado está na representação de posição transversal. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é reescrever esse operador de aniquilação no espaço de momento para o operador de aniquilação no espaço de coordenada transversal. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que tomar uma transformada de Fourier da coordenada transversal y para k. Por isso que eu tenho uma transformada de Fourier, onde as variáveis conjugadas é y e k. Tá? Então, todo esse procedimento que está aqui, ó, essa integração, essa transformada que está aqui, é reescrevendo o operador de aniquilação no espaço de momento para operador de aniquilação no espaço de coordenada transversal, que tem que ser, porque ele vai operar necessariamente num ket, né, na representação de coordenada transversal. Beleza? Então, substitui esse cara aqui via essa transformada de Fourier. Então, basicamente, eu tenho esta tralha aqui. O estado de quark em posição transversal x-perp e momento longitudinal p+, pode ser obtido, né, a partir da aplicação sobre o vácuo de um operador de aniquilação, né, que nos dê esse momento e essa posição. Tá? Então, aqui eu estou reescrevendo esse estado de quark, p mais x-perp j-alfa, através da aplicação do operador de criação de um quark, né, com cor J e spin alfa, com posição transversal x e momento longitudinal p+, sobre o estado do vácuo, certo? Sobre o estado do vácuo. Eu estou só abrindo só essa parte aqui agora, só essa parte aqui, certo? Lembrando que na aula passada a gente sabe como obter a relação entre o operador de criação no espaço de momento para o espaço de coordenada transversal. Na aula passada a gente escreveu explicitamente as variáveis de Fourier conjugadas. Aqui, ó. O B-Dagger no espaço de momento está associado ao B-Dagger no espaço de coordenadas transversas a partir dessa transformada de Fourier aqui. E na IPX transverso. Se eu tomar o conjugado hermitiano de ambos os lados dessa equação, eu ainda finalmente consigo escrever quem é o operador B em termos o operador B no momento, no operador B em coordenada transversal. Certo? Lembrando que eu vou precisar disso. Ó. Eu tenho B e B-Dagger na representação de coordenadas aplicados sobre o estado do vácuo. Certo? Lembrando que, como eu comentei na aula passada também, né, esses operadores de criação e aniquilação de férmions, né, obedecem às relações de anticomutação, explicitamente aqui na representação de momento, né, o anticomutador, a menos das deltas na cor e no spin, nós temos delta de Dirac, né, no momento longitudinal e nas coordenadas transversais, né, desses caras. Né? Lembrando que aqui é o anticomutador dos operadores criação e aniquilação de quarks na representação de coordenada transversal. Por que eu estou mostrando aqui a relação de anticomutação? Porque eu posso, né, reescrever esse produto que vai ser operado sobre o estado do vácuo, né,
Aqui eu tenho bbdagger, né? Mas eu posso escrever bbdagger em termos de bdagger B, certo? Então, só para lembrar que eu posso escrever bbdagger em termos de bdagger B via relação de anticomutação. Então, finalmente, aquela tralha, que é o B aplicado sobre isto, pode ser escrito em termos da aplicação do bbdagger sobre o estado do vácuo. E aqui eu vou reescrever esse produto usando a anticomutação. Tá? Então, bbdagger vai ser na anticomutação menos bdagger B, mais o lado direito aqui da relação de anticomutação, que envolve várias deltas. Delta de cor, delta de spin e as deltas de Dirac relativo ao momento longitudinal e coordenadas transversais, todas aplicados sobre o estado do vácuo. Então, esse produto está escrito em termos de dois termos, né? Está escrito em termos de dois termos, via relação de anticomutação. A gente sabe que quando a gente aplica o operador de aniquilação sobre o estado do vácuo, a gente tem resultado nulo, né? E, claro, só sobra as deltas que vão ser aplicadas sobre o estado do vácuo. Então, a gente simplifica um pouco esse produto, né? Esse produto, na verdade, o B aplicado ao cat px-perp. Lembrando que esta quantidade aqui vai ser colocada, vai ser plugada aqui, né? Junto com uma transformada de Fourier em y para cá. Né? Como aqui na relação de comutação eu tenho uma delta, né? Uma delta nas coordenadas transversais, eu posso explicitamente utilizar essa delta para fazer a integração em y-perp. Certo? Eu posso fazer explicitamente a integração em y-perp, porque eu vou ter uma integração em y-perp, e na menos i, y-perp k, perp, e a delta de Dirac bidimensional das coordenadas transversais x e k. É trivial o resultado dessa integração, né? É a própria exponencial, com y substituído por x-perp e a normalização 1 sobre 2π ao quadrado. Então, finalmente, eu consigo mostrar aqui rapidamente que B aplicado ao estado do quark nada mais é que nada mais é que a exponencial e na i k-perp, x-perp, k-perp, as deltas de cor e spin, e uma delta nos momentos longitudinais que restaram, né? E o estado do vácuo ainda, esse estado aqui. Né? Combinando essa tralha, né? Combinando essa tralha com o cat resultante da aplicação do operador de criação, né? Na verdade, este cara, bdagger aplicado a este cat aqui, né? Esse bra, na verdade, né? Esse bdagger aplicado a esse bra aqui, é o mesmo procedimento, né? É exatamente o mesmo procedimento. A gente consegue calcular, finalmente, o número de quarks no estado final, valor esperado do operador número de quarks, na representação de momento. Bom, claro, vai ter a dependência no quadrado da normalização dos estados, né, de quarks, duas integrações em coordenadas transversais, x e x', né? A transformada de Fourier de P, que é o momento transversal do quark incidente, e as coordenadas transversais desse quark. Né? Bom, o valor esperado a média sobre cores do produto das linhas de Wilson. A transformada de Fourier de K para X também, né? Que é obtida a partir da aplicação dos operadores criação e aniquilação nos estados de quark. E, claro, o quadrado daquela delta que restou, né, de P menos K+. E, claro, as 4 deltas de cor e spin. A delta LJ, alfa beta, e LJ' alfa beta. Certo? Obviamente, essas 4 deltas, na verdade, vão virar só 2 deltas. Né? No caso das cores, a gente tem a JJ', é a delta que resta aqui, né? Esta delta com esta delta vira delta de JJ'. E em spin,
né? Em spin, basicamente, a gente tem delta de alfa, alfa. E é trivial porque é o que a gente espera na questão da conservação da helicidade. Lembrando, quando a gente aplica essa delta JJ' aqui no produto das linhas de Wilson, vejam bem que os índices delas é J'I e J. Quando a gente impõe esta delta aqui, a gente obtém o famoso traço, né? Porque a gente vai ter Vedegger, JI, VI, J. Isso é traço desse produto de matrizes aqui. Em geral, como a gente estava comentando, o momento transversal do Parton incidente, no caso é um quark incidente, em geral é muito pequeno. Aqui no formalismo híbrido, em geral os autores consideram o momento transversal do Parton incidente, né? No caso do quark, né? O quark incidente, com um momento transversal nulo. Ele só vai ter momento transversal K, diferente de zero, devido ao múltiplo espalhamento com o alvo. Bom, obtido o número de quarks no estado final via valor esperado do operador número de quarks, agora a gente vai calcular a seção de choque de produção. Como é que a gente calcula a seção de choque de produção? Quark com o alvo produzindo um quark, né, com momento K, mais o resto. Né? Mas, na verdade, aqui não é A, né? Aqui é X. Né? Em sprint. Estado final X. É como a gente calcula a seção de choque em física de partículas, né? Um pouquinho. Em física de partículas, a seção de choque basicamente é o produto da taxa de produção da partícula, né? Taxa de prod, dividido, né? Dividido. Vocês conseguem ver que dn_out dt é taxa de produção, né? A gente calculou aqui dn_out, né? Ou seja, é o número de quarks produzido no intervalo de tempo ΔT. dn_out dt basicamente é a taxa de produção, né? É quantos partons, quantos quarks são produzidos no estado final por unidade de tempo. Isso é taxa de produção de quarks no estado final. Aqui embaixo a gente tem o fluxo de partículas incidente. Fluxo de partículas incidente. O que é o fluxo de partículas incidente? Nesse caso aqui, o que é o fluxo? O fluxo de partículas é quantas partículas incidem por unidade de tempo por unidade de área no meu alvo. No nosso caso aqui, o fluxo é calculável bem simples, porque a gente só tem um quark, né? Só tem um quark incidente, ou seja, eu só tenho uma partícula incidente, certo? O fluxo, nesse caso, é barbada. Né? O fluxo de incidente é tranquilo. Tá? É o número de partículas incidente, que é 1, por unidade de tempo, por unidade de tamanho transversal. Certo? Isso é o fluxo de partículas incidente, onde o número de partículas incidentes é 1 quark. Né? Certo? E, claro, o número de partículas do alvo também é 1. Né? Tanto o projétil quanto o alvo é uma única partícula. Né? Veja bem, ainda a gente faz, como também em física de partículas, a gente multiplica a taxa de produção pelo inverso do fluxo, mas claro, aqui a gente, né, sabe como calcular a seção de choque em teoria de campos, né? A gente tem que sempre fazer média sobre spins, né? Média sobre configurações de spin ou helicidade no estado inicial. Isso nos dá, claro, um fator 1/2. Né? A gente tem 2 estados de quarks possíveis no estado inicial, relativo ao spin. Média sobre cor, porque o quarks tem 3 cores. Quando a gente faz média sobre cor, a gente tem que dividir o resultado da taxa por o número de cores. Então, 1 sobre 2mc é média sobre configurações de spin do estado inicial, e o NC, claro, é a média sobre cores. Claro, também como a gente calcula a seção de choque em física de partículas, a gente tem que somar sobre as configurações de spin no estado final e as
soma sobre cores no estado final. Então, aqui eu tenho um somatório em cor e em spin, em I e em alfa. I e alfa são sobre cores e spin dos quarks no estado final. É dessa maneira que a gente calcula a seção de choque diferencial do espalhamento quark-núcleo, produzindo quark mais o estado final X. Certo? A gente, claro, pode escrever explicitamente agora a seção de choque diferencial no trimomento desse quark, né? Quando a gente muda... Bom, o dN-out dt a gente já calculou, tá aqui, ó. dN-out, só para vocês lembrarem, né? dN-out dt, esse dt aqui cancela, né, com um intervalo de tempo aqui na expressão do fluxo, né? A gente vai ter a área transversal aparecendo no numerador, está no denominador aqui, ele vai passar para cima. E basicamente o que resta aqui, lembrando que o número de partículas incidente é exatamente 1, né? Certo? O que vai sobrar no final das contas, depois desses cancelamentos, é que a seção de choque diferencial é 1 sobre 2NC, o somatório sobre cor e spin do estado final, dN-out, a menos do S-perp que vai aqui para frente. Aí, S-perp que vai na frente e a expressão do dN-out. O dN-out está aqui, está escrito em termos dos produtos das linhas de Wilson, as deltas de cor e spin, né? E uma delta nos momentos longitudinais, menos as transformadas de Fourier de x para momento transversal. Certo? Então a gente vai ter S-perp, que vem do fluxo, o n ao quadrado, que é a normalização ao quadrado, que vem do valor esperado, do cálculo do valor esperado, né? O quadrado da delta nos momentos longitudinais e, claro, as transformadas de Fourier, de espaço de configuração para espaço de momento transversal, de 1 sobre NC, o traço de Vedegger V, que são as linhas de Wilson, né? Muito bem. Claro, o último passo, em geral, o pessoal, ao invés de escrever a expressão da seção de choque diferencial em termos de x e x', lembrando que x é a posição transversal do quark, né, incidente. O índice linha é porque isso tem a ver com a amplitude conjugada, né, que a gente utiliza para calcular o módulo quadrado da amplitude. Né? Mas, a princípio, ela está escrito aqui em termos das coordenadas transversais x'. Né? Aí, em geral, a gente reescreve essas duas integrações, né, nas coordenadas transversais em termos de uma variável transversal R, lembrando que aqui não tem nada a ver com dipolo, né? Eu tenho um quark espalhando, né? R aqui não é o tamanho do dipolo. R aqui é a diferença entre as coordenadas transversais que aparecem nas linhas de Wilson, né? X e x'. E uma outra coordenada transversal, que é o B, né? O parâmetro de impacto, né? Que é a média, né? A média das coordenadas transversais x e x'. Tá? Então, só para não confundir aqui, RB aqui não é tamanho de dipolo e quando a gente está falando de dis, é verdade. Mas quando a gente está falando aqui de quark espalhado, isso é a diferença entre coordenadas transversais que aparecem nas linhas de Wilson e a soma delas, basicamente. Né? Lá no dipolo, não. Lá no dipolo, o R é o tamanho do dipolo, né? O vetor tamanho transversal do dipolo, e B é o parâmetro de impacto ou baricentro do dipolo. Né? Mas aqui não tem essa interpretação necessariamente. Né? Então, eu ainda posso reescrever essas duas integrações, ao invés de x, x', escrever em termos de R e D. Lembrando que, claro, quando eu faço essa substituição, aqui nessa exponencial eu vou ter, então, E na menos I, K-perp escalar R. R. Né? E, claro, aqui dentro, ó, x' e x vão ser escritos em termos de R e de B. Aqui eu estou só escrevendo a expressão já onde eu fiz essa substituição, né? Substituir x e x' em termos dessas variáveis novas R e B. Né?
Você consegue ver que aqui eu vou ter, então, um n ao quadrado, uma das deltas em momento longitudinal. A outra a gente pode mostrar que eu vou ter, além da delta em P mais K mais, eu vou ter uma delta de P mais igual a zero. Mas que a gente está usando conservação de energia momento aí desse quark, né? 2π na quarta, que está ali, né? São os 2π ao quadrado é o quadrado. Lembra que um desses caras aqui vai girar uma integração na variável b transversa. Por exemplo, a integral em x' vai virar uma integração em b transverso. E a outra integração que sobra é a integração em R. A integração em R. A integração em R vai envolver essa exponencial, e na i menos kr, e a escrita das linhas de Wilson em termos de R e de B. Aqui, eu estou escrevendo explicitamente a integral em R, né? Em termos, né, denotando, definindo essa quantidade que é esse chapéu de K e B. Esse chapéu de K e B, né, é a integral em R restante, e na menos IKR, 1 sobre NC, o traço das linhas de Wilson, e os traços das linhas de Wilson, claro, estão escritas em termos de R e B. Né? EB. Certo? E B transverso aqui, tá? Então é só notação. É o cálculo explícito que sobrou na integração em R, deixando por fora a integração na variável transversal B. Tá? Aqui tem um nome explicitamente dessa S-tilde, né? Ela é a transformada de Fourier da matriz de espalhamento de dipolo. Né? Vocês vejam bem, o que é essa criatura aqui, né? Ele é o S, né? É o S de R, né? É o S de R. Ou seja, a transformada da matriz S, né? No espaço de coordenadas transversais, no caso aqui R, né? Nos dá uma quantidade que depende do momento transversal K, que é a variável de Fourier conjugada de R, né? Nessa nossa conta aqui. Sim? Fala, Gabriel. Assim, então eu não peguei ali na hora que tu falou essas duas deltas, né, de P mais e K mais. Eu não entendi por que uma das deltas tu usou o P mais igual a zero. Eu perdi essa parte ali. Não, eu não fiz explicitamente, tá? Tu vai ter... Na verdade, tu tem duas deltas, né? Tu tem duas deltas. Certo. Certo? As componentes mais são momento longitudinal, né? Momento longitudinal. Tu vai, obviamente, o momento longitudinal, a princípio, como a gente mostrou na chamada aproximação de Eikonal? de Eikonal, né? Lembrando que Uhum. basicamente a maior parte do momento desse cara é a componente mais, né? O momento transversal é bem pequenininho comparado com a componente mais. Eu não fiz aqui, claro, explicitamente a passagem daqui, que é o quadrado, para cá para baixo, mas uma dessas deltas, por argumentos de conservação de energia e momento, desse quark que está passando aí, né? Uma dessas deltas vira uma delta apenas de P mais igual a zero. Tá. É que isso me parece que Isso também está feito explicitamente, Gabriel, se tu voltar lá na disciplina lá. eu vou ter que voltar lá. Volta um Sim. pouquinho. Eu abri explicitamente lá, a gente calculou explicitamente qual é que é o resultado dessas deltas na componente longitudinal. Tem um truque, tá? Tem um truque de como é que tu transforma essas deltas nos momentos longitudinais, separando ela em duas deltas, né? Separando elas em duas deltas. Vou ter que fazer isso. Sim. E o que eu ia perguntar, então, logo em seguida, é essa questão do B ser igual a zero para a linha de Wilson ali, né? E teve também uma permutação, né, entre o Perdão. conjugado. Aqui primeiro tem duas coisas. A gente tem mudança de variável, x perp, x' para RB. E aí eu tomo cuidado que RB aqui não tem a ver com dipolo, né? Isso só são novas variáveis de integração apenas.
Sim, sim. Porque a coordenada transversal do quark é x. Só isso aqui. E o momento dele é k. É uma distância dos limites de integração da linha de Exato. Wilson, né? Tá, isso. Isso. Mas, lembram bem, eu desapareci com esse 2 que tá aqui. Não sei se tu viu que sumiu um 2 daqui, né? Viu? Tem um 2. Tinha um 2. Ah, isso não tinha visto, não. Esse 2 ele desaparece porque tu vai fazer um somatório em alfa da delta de alfa-alfa que aparece lá na nossa continha do DNAut. Ó. E aí? Aqui na Sim. expressão do DNAut a gente tem uma delta de spin. Delta alfa-alfa, conservação de helicidade. Mas se tu somar em alfa, delta de alfa-alfa, isso é delta up-up, né? Ou delta down-down, né? São as duas estados de spin possível no estado final, como eu disse. Aham. Ou seja, se o quark incidente estava up, sai up. Se o quark incidente é down, sai down por conservação da helicidade. Veja, a soma dessas duas deltas, up, up, down, down, dá um fator 2. Então, quando eu somo sobre spin a delta alfa alfa, isso vai nos dar um fator 2 que vai cancelar com esse fator 2 que está aqui. Por isso que ele não aparece mais aqui. Tá vendo? Bem notado, não tinha visto isso. Aham, agora ficou. E por que está aparecendo a média sobre cores aqui? Ó? Certo? Por que está aparecendo? Porque eu ainda estou fazendo, tem que fazer explicitamente, a soma sobre cores. A soma sobre cores do traço do Vedegger V. Então, daqui para cá tem esses dois passos, né? Quando eu somo em alfa a nossa delta alfa alfa, e veja bem, eu tenho uma soma sobre cores de uma delta de JJ que já foi utilizada, né, para nos dar o traço aí da Vedegger V. Certo? Mas claro, ainda tem esse truque que eu não botei aqui de como é que a gente abre essa delta dp menos k em termos de duas deltas. Então, vou então pegar o material antigo ali e vou refazer Isso, a essa gente conta aí. calculou, exatamente quando a gente calculou produção de partículas, quando a gente fez o DIS, em algum momento lá a gente explicou como é que a gente usa truques para reescrever essas deltas. Né? Beleza? Devo perguntar depois essa questão essa última equação aí, Uhum. do DS, né? Tem uma. Tu comutou os índices as linhas de Wilson aqui. E, bom, isso deve estar de repente lá também, né? Por que o B ficou zero para o Vedegger ali? Assim, Porque tem o E. porque na verdade, não está aqui, ó, não abri tudo, né? O V e o V' na verdade são escritos em termos de R e de B, né? Vai Isso é porque daí substituir o tu X em mudou. termos de RB e o X' em termos de RB. Eu não coloquei aqui explicitamente a dependência em R e B, né? Mas é para entender isso daí, isso faz com que isso chegue nessa ordem da linha de Wilson com o seu adjunto e o B, porque a segunda linha de Wilson, essa que tem o Dagger, isso seria a dependência só de B, né? E isso Isso. seria o B igual a zero para essa última linha, para essa última linha de Wilson, esse último V. Na verdade, não, Gabriel. Assim, ó, o X, posso estar bloqueando, né? X, ele vai ser escrito em termos de R. Agora eu não sei, acho que é B sobre 2, né? B sobre 2. Eu combino essas duas equações, né? Tu vai ver que o Sim. X Uhum. é escrito como R mais B sobre 2 e o X' é R menos B sobre 2. Tá. Na verdade, o X e o X' são funções de R e B. Então, quando a gente coloca eles aqui, ó, aqui e aqui, as linhas de Wilson, na verdade, são calculadas para valer, né? Indo até o final, elas dependem de ambos, tanto de R quanto de B, né?
tanto de R quanto de B. Ok. É que deu a impressão que a última linha de Wilson ali é com índice 0, né? Que seria o quê? A linha de Wilson fundamental, lá na expressão de S2. Ah, sim. Sim, sim. Tá. Eu Também tenho naquela que disciplina achar a um gente jeito mostra de provar. explicitamente por que esse segundo que tem o dagger a gente vai colocar 0 aqui, tá? Agora eu não lembro mais por quê, mas anyway. Tá, não, eu vou Mas trazer isso. igual, isso é um passo gigante, tá? Mas na verdade, quando a gente muda de variável, esse cara aqui depende de RB e esse cara aqui também depende de RB. Tranquilo, então eu vou atrasar ali das notas. Eu acho que a gente fez umas contas assim quando eu fiz as tuas aulas ali. Uhum. Mas sim, eu vou descobrir como é que se calcula isso aí. Eu vejo lá tuas notas e teus vídeos, vai dar tudo certo. Como eu comentei com vocês, né, o B aqui não é o parâmetro de impacto, né? É uma variável de muda aí, né, que relaciona x e x', né? A princípio, aqui, ó, a gente vai ter que integrar depois essa quantidade aqui, né, em B, nessa variável B aí. Né? Bom, aquela delta que aparece ali, que é a delta de P mais igual a 0, né? Ela vai nos ajudar, ela pode ser escrita explicitamente, né? Lembra que a delta de P mais igual a 0, a gente pode usar então a representação de transformada de Fourier unidimensional para delta, né? Lembra que eu vou integrar, lembrando que P+, lembrando mecânica quântica, né? P+, é momento longitudinal. Então, a variável conjugada dela, né, via princípio de incerteza de Heisenberg, né? Seria no cone de luz, o momento longitudinal tem conjugado dele a coordenada x-, né? Que é a distância no cone de luz. Porque o x+ no cone de luz é tempo, né? Então, as variáveis conjugadas do P+, é o x-. Voltei, pessoal. Vocês me ouvem? Aconteceu? Sim, Fechou. sim, voltou. Ok. Bom, eu só estava comentando que a delta de P mais igual a 0, usando então a representação de transformada para delta, né? Pode ser escrita então como uma integração em x-. O x- é a variável conjugada do momento longitudinal nas variáveis de cone de luz, né? Aqui, claro, o P é 0, né? O P mais é 0. Lembrando que a gente já fez isso na aula passada, né? A integração em x- nos dá o tamanho da caixa, o tamanho longitudinal da nossa caixa que a gente usou para normalizar a função de onda do quark incidente. Né? E também a gente conhece quanto é que é a normalização, o n, né? Nos estados de quark, a gente sabe que a normalização, o n quadrado é basicamente inversamente proporcional ao tamanho transversal da caixa e o tamanho longitudinal da caixa utilizado para normalizar as ondas incidentes, né, as ondas de quark incidente. Quando a gente coloca o valor de n ao quadrado aqui nessa expressão, né, a gente vê claramente que eu vou ter o cancelamento, né, o cancelamento de esse S-perp, que está aqui na frente, né, e outras constantes. E aí a gente chega finalmente nessa expressão aqui para a seção de choque diferencial para a produção do quark no estado final, né? O processo quark núcleo produzindo quark mais x no estado final, em termos do trimomento do quark, né? Isso basicamente sobrou, né? Porque eu tenho 2π ao cubo, que vai cancelar com os
2π na quarta, né, que tem ali na quarta ou mais, né, que está ali, só sobra então 1 sobre 2π ao quadrado, a integral na variável de integração B da transformada de Fourier da amplitude de dipolo, a matriz S de dipolo, né, no espaço de coordenadas. A gente ainda pode explicitamente escrever qual é que é a... Oi? Aí a resposta do Gabriel Ramos, que ele tinha perguntado sobre a questão do momento transversal da caixa e desse comprimento, que ele tinha feito na aula passada. Aí dá para ver explicitamente que se cancela, né? Ainda a gente pode, um pouquinho adiante, a gente pode, no caso aqui dessa quantidade S de K, S tilde, né, de KB, né, a gente pode supor qual é que é a dependência na variável B, no parâmetro de impacto, né? Em geral, é se assumido que a dependência em K e em B é fatorizada, né? Então, a minha função S tilde de KB vai ser, em geral, na maior parte da literatura, ela é assumida como sendo fatorizada, onde a gente vai ter apenas a dependência em momento transversal, advindo da transformada de Fourier, e a dependência em parâmetro de impacto é dado por um perfil, né, de distribuição desses partons dentro do alvo, né? Ou de um próton, se esses caras estão dentro de um próton, né? Em geral, no caso mais simples, né, se assume uma distribuição em parâmetro de impacto que é uniforme sobre esse alvo. Eu estou colocando aqui RP como o tamanho do alvo, mas na verdade aqui a gente está falando de núcleo, né? Seria o RA aqui, né? Onde a integral, então, a integral em B desse perfil, né, em parâmetro de impacto simples, que é basicamente uma delta, né? Perdão, uma heaviside, né? Uma heaviside em B, certo? Lembrando que D2B, B é um bivetor, né? D2B é basicamente 2πb/dB. Se a minha função T de B não depende de angularmente, né, em B, certo? Obviamente, essa integração aqui é trivial, né, porque a existência da heaviside aqui vai me dar um limite superior para a integração de zero a infinito no módulo de B. Então, eu não vou integrar então de zero a infinito, eu vou integrar de zero até o tamanho do alvo, né, que eu estou chamando aqui de RP, né? Lembrando que o resultado explícito, né, da integração 2πb/dr integrada de zero até o tamanho do alvo vai nos dar πrp ao quadrado, né, basicamente a área transversal do alvo, né? Lembrando que na literatura as normalizações da seção de choque, né, que são o sigma zero lá na seção de choque de dipolo, né, são escritas como 2π, o tamanho transversal, o tamanho, raio do alvo, ao quadrado, né? Então, a gente consegue entender que a integração em parâmetro de impacto do perfil, né, T de B, basicamente vai nos dar a sigma zero por 2, né? O tamanho transversal do alvo dividido por 2. Né? Lembrando que aqui essa expressão é só para a produção do quark no estado final, né? Quark no estado final, que foi obtido via color glass, no chamado formalismo híbrido, né? O híbrido aqui, no caso, até o momento é só a parte da conta onde o campo é denso, né? Mas tem ainda a descrição do parton no hadron de Luto, que a gente vai usar como a distribuição de quarks colinear, né? Então, Fi de x e q é a distribuição de quark incidente que é descrito por formalismo de fatorização colinear. Por isso que ele é híbrido. O formalismo, ele combina a fatorização colinear para descrever os partons no hadron de Luto e color glass, né, para descrever o alvo denso, certo? Então, se a gente introduzir então a densidade de parton incidente, né, e mais a função de fragmentação, a gente vai obter finalmente aqui no formalismo híbrido a seção de choque de produção, por exemplo, próton-próton produzindo hadron mais x se a gente está em rapidez for. Lembrando que aqui a gente está em rapidez for. Por exemplo, se o meu alvo é um próton, se o hadron produzido está em rapidez for, a seção de choque de produção, né? Aqui eu já escrevi o trimomento do quark no estado final, né? Em termos da sua rapidez e do seu momento transversal, né? Aqui eu já tenho então a distribuição de rapidez e momento transversal do hadron produzido do estado final. Bom,
A gente tem toda a conta que vem do Color Glass, que é o subprocesso, né? O cálculo do subprocesso, que é essa quantidade aqui basicamente, convoluída, né? Convoluída, com a distribuição partônica do hadron do quark incidente e a função de fragmentação desse quark produzido na interação com o alvo, produzindo o hadron H no estado final, certo? Isso, quando a gente introduz a função de fragmentação, a gente introduz, então, uma integração em Z, né? Que é a integração na fração de momento longitudinal portado pelo hadron advindo do seu quark pi, né? E claro, aquela quantidade que vai estar todo a color glass ou a física de saturação, né? A dinâmica QCD vai estar dentro dessa quantidade aqui, né? A S tilde, né? De P e de X. Obviamente o X aqui é X2, né? Porque é o X da partícula que está no projétil. Não, a partícula que está no alvo, que está assumido como sendo denso, no caso de rapidez forward, né? Bom, se a gente tem a seção de choque de produção, a gente pode calcular o chamado yield, né? O invariant yield. O invariant yield nada mais é que a divisão da seção de choque de produção pela seção de choque inelástica total do processo hadron-hadron inicial. Então, a gente pode calcular tanto a seção de choque diferencial, né? Seção de choque invariante, que a gente chama, né? Ou o invariante yield, né? O número de partículas produzidas por unidade de rapidez, por unidade de momento transversal do hadron produzido. Toda essa demonstração no Color Glass que eu fiz é leading order, tá? Ordem dominante. Ordem dominante. A gente pode calcular isso, já existe na literatura há mais de 15 anos, as expressões para o cálculo da produção de hadrons, né, no formalismo híbrido em NLO. Tá? Se vocês acompanharem essa literatura, vocês vão ver que os primeiros cálculos em NLO, né, tinham problemas para a descrição das partículas produzidas em rapidez frontal para momento transversal grande. Então, hadrons com momento transversal grande, a produção em NLO pelo Color Glass era rapidamente suprimida. Um cutoff no momento transversal. Obviamente isso não é físico, né? Isso levou então ao pessoal pesquisar por que está acontecendo esse cutoff, né? Esse corte brusco na queda do momento transversal da partícula para P grande, né? E o que estava faltando no formalismo para corrigir essa inconsistência, né? Hoje em dia o pessoal já conseguiu identificar no cálculo em NLO quais são os problemas, ou seja, quais foram as aproximações que foram feitas e que davam origem a essa queda abrupta no momento transversal grande. Hoje em dia, o pessoal já calcula em NLO, no Color Glass, a produção de partículas e a descrição é consistente com os dados experimentais, né? Aqui eu estou mostrando um artigo que faz um cálculo consistente, recente, usando o Color Glass para a produção de hadron no estado final, já em NLO, já corrigido, já com autoconsistente, né? Que é o trabalho dos chineses aí, no FIS Review D de 2019, se vocês querem acompanhar, né, uma referência mais recente, onde essa seção de choque está escrita em NLO, certo? Em NLO e comparada com os dados experimentais. Encerro a aula de hoje por aqui, já me estendi muito, desculpa, mas na aula que vem a gente vai ver o outro formalismo que é utilizado para descrever a produção de hadrons em rapidez central, que é o formalismo de fatorização KT. Tá? E depois, já na sequência, a gente vai começar a ver múltiplos espalhamentos dentro do Color Glass. Por exemplo, espalhamento duplo de partons no Color Glass, como é que é feita essa conta e assim por diante, e qual é que é a relação do múltiplo espalhamento no Color Glass com correlações, né? Correlações entre partons, certo? Encerro.